no Moodle, tá? Eu vou postar no YouTube e põe um link no Moodle. Então, vamos lá. Pessoal, vocês chegaram a dar uma lida. A gente parou, a última vez que a gente se falou foi a semana retrasada. E eu dei uma ideia do que era o espaço vetorial, subespaço vetorial, combinação linear e o que era um conjunto de vetores LD e LI, que são linearmente dependentes e linearmente independentes. Tanto a definição do que é uma combinação linear de vetores, quanto a definição de LD e LI, é para a gente poder falar de base de espaços vetoriais, ou subespaços, tanto faz. E aí a gente parou por aí. E aí tinha uns exercícios para ver se era espaço, subespaço, e os de base, na verdade, eu não expliquei. Tudo certo até aí? Alguém chegou a ler, entendeu, não entendeu, procurou na internet alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito de algum exercício? Até o que eu falei? Não? Eu acho que só comentar que os vídeos são mais fáceis, né, de entender. Como? O exemplo? Os vídeos. Isso. Os vídeos... Estudada, eu cheguei até as transformações lineares, né? Tá. Você chegou a entender o que é a base de um espaço vetorial? Eu não sei direito. Não? Talvez O que sim, você talvez entendeu? não. Tá, o que você entendeu? Vamos ver. De base. O que seria uma base de um espaço vetorial para você? Pode Bom, falar acho sem vergonha. que um vetor pode ser o conjunto de qualquer número, qualquer coisa, e pode ser infinito, né? Uhum. Aí a base, para eu ter um vetor, para ser um vetor, ele não. Deixa eu ver o que eu anotei. Tá, pode ver, tranquilo. Só pra eu entender, assim, em que pé que vocês estão. Mas eu vou explicar, tá, Noemi? Sem problema. Ó, deixa eu falar um Sei que a negócio. imagem do vetor pode ser um vetor nulo, né? Isso pela transformação. Acho que quando a gente fala imagem, a gente já está falando de transformação linear, que é o outro material lá que eu tinha postado. Porque eu tô confundindo um pouco, porque eu fiquei nessa de transformação linear. Tá, então é assim, ó. Eu vou fazer um resuminho rápido. Espaço vetorial, basicamente, é um conjunto que não necessariamente precisa ser de números. Então, pode ser um conjunto de números. Pode ser um conjunto de pares ordenados, que a gente chama de vetores do R2. Pode ser um conjunto de ternas, que seriam com 3 coordenadas, que a gente chama de vetores do R3. Pode ser um conjunto de matrizes 2x2. Pode ser um conjunto de matrizes 2x3. Pode ser um conjunto de matrizes de qualquer tamanho. Pode ser um conjunto de polinômios. Enfim, é um conjunto que tem uma abrangência bastante grande, mas o que é importante para esse conjunto, seja de vetores do R2, seja de vetores do R3, seja de polinômios, seja de matrizes. Esse conjunto, a gente tem que saber fazer operação de soma com os elementos desse conjunto e operação de multiplicação de elementos desse conjunto por um número. Então, se eu tiver um conjunto de qualquer uma dessas coisas que eu falei, por exemplo, sabendo fazer essas duas operações de soma e de multiplicação por escalar, se esse conjunto com essas duas operações obedece 8 propriedades, que eu listei lá e falei na outra aula, a gente chama esse conjunto com essas operações de um espaço vetorial. O que acontece é que, às vezes, a gente tem um subconjunto deste conjunto, que é o espaço vetorial, e esse subconjunto também tem as mesmas características do espaço vetorial. Então, esse conjunto, ou esse subconjunto, também é um espaço vetorial. Só que, como ele é um subconjunto de um espaço, a gente fala que ele é um subespaço vetorial, mas ele tem todas as características do espaço vetorial, ou seja, ele também, sozinho, obedece às 8 propriedades. A vantagem de mostrar que é um subespaço é que, como ele já está dentro de um espaço vetorial, para mostrar que um subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço, a gente só prova duas coisas, que era mostrar que ele é fechado para soma e mostrar que ele é fechado para multiplicação por escalar.
O que quer dizer isso? Quer dizer que nesse subconjunto, se eu pegar dois elementos e somar, o resultado tem que ficar dentro desse conjunto. E se eu pegar um vetor, que é um elemento, e multiplicar por qualquer número, o resultado também tem que permanecer nesse subconjunto. Isso é dizer que o subconjunto é fechado para soma e multiplicação. E aí esse subconjunto, sendo fechado para soma e multiplicação, a gente chama ele de subespaço vetorial. Aí, o que acontece? Imagina que eu tenho o R2 como sendo o meu espaço vetorial, tá? Um espaço vetorial mais simples, talvez, que a gente tem, vou chamar aqui de V, é o R2. O que é o R2? O R2 é o conjunto de todos os pares ordenados. Então, por exemplo, o par ordenado menos 1 e 1 pertence ao R2. O par ordenado 0 e π também é um vetor do R2. E todos os pares ordenados, onde as duas coordenadas são números reais, pertencem ao R2. Beleza. E o R2 é um espaço vetorial. Só que daí, imagina que eu tenha um vetor qualquer, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o π e 7. É um vetor do R2. E eu queira saber, assim, esse π e esse 7, né, esse vetor do R2, eu quero escrever ele como combinação linear de outros. Então, por exemplo, eu podia escrever isso aqui como combinação linear do π vezes o vetor 1 e 0, mais 7 vezes o vetor 0 e 1. Se você fizer essa combinação linear, π vezes o vetor 1, 0, mais 7 vezes o vetor 0, 1, se você for fazer, vai dar π e 0, e aqui vai dar 0 e 7. Quando você soma, vai dar o π e 7. Um outro vetor, sei lá, inventar um aqui qualquer, menos 2 e 5, por exemplo. Ele pode ser escrito assim, ó, menos 2 vezes 1 e 0, mais 5 vezes 0 e 1. Então, essa combinação linear de 1 e 0 e 0 e 1, de que jeito? Pega 1 e 0 e multiplica por menos 2. Pega o 0 e 1 multiplica por 5, também dá o vetor menos 2 e 5. E aí, genericamente, a gente podia dizer o seguinte, então se eu tiver um vetor xy qualquer, do R2, um x e um y podendo ser qualquer valor, esse vetor genérico do R2, ele podia ser a combinação do vetor 1 e 0 dessa forma. Eu pego o vetor 1 e 0, multiplico por x, pego o vetor 0, 1 e multiplico por y. E aí essa combinação de 1, 0 e 0 e 1 vai dar exatamente esse vetor aqui. Então, aqui eu vejo que é possível escrever qualquer vetor do R2, como esse xy é um qualquer, porque eu não dei valor para o x e para o y, esse vetor genérico do R2 é possível ser escrito como combinação linear do 1, 0 e 0, 1. Então, a gente diz que o R2, ele é gerado, e esse símbolo aqui vai ser o que é gerado, ele é gerado pelo vetor 1 e 0 e 0, 1. Quando a gente escreve assim, eu estou dizendo que qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear desses dois aqui. Basta esses dois para eu gerar qualquer vetor do R2, como eu dei vários exemplos aqui e mostrei de uma forma genérica aqui embaixo. Então, aqui está escrito assim, o R2 ele é gerado pelo vetor 1 e 0 e 0, 1. Ou seja, qualquer vetor do R2 é escrito como uma combinação linear desses dois. Aí acontece assim, se esses dois vetores são suficientes, tipo, não preciso de mais vetores para escrever um vetor da R2, bastam esses dois. Para mostrar que realmente esses dois é o mínimo que a gente precisa, a gente mostra que eles são LI. Quando a gente escreve assim, a gente está dizendo que isso aqui é um conjunto gerador. Esses dois vetores geram os vetores do R2. Para mostrar que esses dois vetores são LI, basta a gente fazer uma combinação linear deles. Então, alfa vezes 1, 0, mais beta vezes 0, 1, igualar o vetor nulo. É assim que eu verificava se o conjunto de vetores é LI ou LD. Essa combinação linear, se ela vai gerar um sistema. Nesse caso, o sistema é assim, ó, alfa, e aqui vai dar 0, então vai ficar alfa igual a 0. E depois aqui vai dar 0 e aqui vai dar beta, que vai ser igual a 0. Essa é a única solução desse sistema. Quando eu escrevo essa combinação linear de 1, 0 e 0, 1 igual ao vetor nulo e chego à conclusão que o único jeito é o alfa e o beta ser 0, significa que os vetores são LI. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse realmente é o conjunto mínimo para gerar os vetores do R2. Aqui eu estou dizendo que o R2 é gerado por esses dois. E aqui eu estou dizendo que eles são LI, quer dizer que eles formam um conjunto mínimo. E aí, então, esse conjunto formado pelo vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, como é o conjunto mínimo, já que é LI, a gente chama de base do R2. Essa aqui, especificamente, é chamada de base
canônica do R2. É uma base mais fácil e mais conhecida. Então, o que é uma base de um espaço vetorial? É o conjunto mínimo de vetores suficiente para gerar todos os outros vetores do R2. O que acontece é que, assim, eu podia ter um conjunto, esse vetor 1, 0, vetor 0, 1 e mais um. Podia ter, sei lá, 5 vetores, e com esses 5, gerar todos os vetores do R2. É possível. Então, esses 5 vetores, né, se eu tivesse aqui 5 vetores, falar, esse conjunto de 5 vetores é um conjunto que consegue gerar todos os vetores do R2. Porém, não preciso de 5, eu vi que são suficientes 2. Então, embora um conjunto de 5 vetores possa ser um conjunto gerador do R2, ele não é o conjunto mínimo, não precisa de 5. 2 são suficientes. Então, a base é esse conjunto mínimo. Então, você pode ter um conjunto gerador do R2 com 2, com 3, com 10 vetores. Porém, quando eu falar que é uma base do R2, esse conjunto que é chamado de base, ele vai ter vai ser o conjunto mínimo, vai ter o menor número de vetores onde você consegue gerar todos os vetores, né? Então, assim, se eu achei uma base do R2, no caso essa, que eu chamei de base canônica, que a gente chama de base canônica, significa que qualquer base do R2, eu posso ter outras bases, só que todas as bases do R2 terão 2 vetores, porque 2 é o conjunto, é o número mínimo de vetores suficiente para gerar qualquer vetor do R2. Se eu tiver um conjunto com 10 vetores e falar, olha, esse conjunto de 10 vetores gera todos os vetores do R2. Ok, mas não é uma base, porque não são necessários 10, bastam 2. Então, daqueles 10, posso dar uma enxugada e descobrir que 2 daqueles 10 são suficientes para gerar o R2. E aí, então, isso que é uma base. Então, uma vez que eu descobri uma base do R2, como essa, e eu vi que tem 2 vetores, qualquer outra base, existem outras bases do R2, ou seja, existem outros conjuntos de 2 vetores que também conseguem gerar todos os vetores do R2, e aí qualquer outra base do R2 também tem que ter 2 vetores. E aí a dimensão do espaço vetorial, no caso o R2 aqui no meu exemplo, é o número de vetores que tem na base. Então, por exemplo, essa base tem 2 vetores, que é o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Como tem 2 vetores, a dimensão do R2 é 2. Então, a dimensão de um espaço vetorial é dada pelo número de vetores que estão na base. Então, primeiro você acha uma base, e aí, a hora que você achar uma base, você tem a dimensão, que é dada pelo número de vetores da base. Então, base é o conjunto mínimo de vetores suficientes para gerar todos os vetores do espaço. Como que você garante que é o conjunto mínimo? Você primeiro acha um conjunto gerador, e depois você vê se esse conjunto gerador é LI ou LD. Se ele for LD, significa que você tem vetores a mais ali do que precisa. Se o conjunto gerador for LI, quer dizer que aquele é o conjunto mínimo. E aí, então, aquele conjunto mínimo é a tal da base do espaço vetorial. Mais ou menos no MI? Entendeu? Entendi. Aí eu posso transformar um vetor R2 em R3, né? Mas isso é transformação. Assim, ó, uma coisa a gente está vendo aqui, eu estou falando de espaço, subespaço e base de espaço. Aí você já está confundindo, porque assim, ó, assim, as coisas são ligadas, mas o que você está falando de fazer um vetor do R2 virar um vetor do R3, aí já é uma função, que é a transformação, que é o outro capítulo, que é o seguinte: o que é uma transformação linear? Nada mais é do que uma função, igual vocês viram no ensino médio. Lembra assim, ó, por exemplo, f de r em r, dada, isso aqui era uma função lá no ensino médio, f de x igual a x ao quadrado, por exemplo. Tá, isso aqui era uma função que pegava um número real, levava em outro, através dessa fórmula. Então, se você quisesse saber o f de 1, você fazia 1 ao quadrado, que dá 1. Isso quer dizer que aqui no conjunto R você ia pegar o número 1, e aí no outro conjunto R você ia ligar ele no 1 também. Se você calculasse o f de 2, seria 2 ao quadrado, que dá 4. Significa que você ia pegar o número 2 aqui e levar no 4 aqui. Isso era a ideia de função lá do ensino médio, e que vai ser visto em cálculo 1 também. O que acontece é que a transformação, ela não é só de R em R, né? Só de conjunto numérico em conjunto numérico. O que a gente está vendo aqui agora nas transformações, que é o próximo capítulo, é que a gente pode pegar um espaço vetorial qualquer, por exemplo, podia ser o R2, e levar num vetor, por exemplo, do R3, se a gente quiser.
Então, é uma função que vai pegar um parzinho, sei lá, um 1, por exemplo, que é um vetor do R2, e, através de alguma função aí, pode levar no 1, 2 e 3, por exemplo, que é um vetor do R3. Isso vai ser possível. Então, agora, a transformação linear, ela não fica restrita a conjunto de números em conjunto de números. Ela pode pegar um vetor do R2 levar num vetor do R3, pode pegar um vetor do R3 levar num vetor do R2, pode pegar um vetor do R e levar um número real e levar num vetor do R2 ou do R3, pode pegar um conjunto de matrizes, pegar uma matriz e levar num número. Então, assim, basta que esse conjunto seja um espaço vetorial e esse também, eu posso pegar um vetor desse espaço vetorial e levar num vetor desse através de uma função que a gente chama de transformação. Para essa transformação ser chamada de linear, o que acontece? A transformação vai ter que obedecer duas regras. A primeira é que quando eu aplicar a transformação a uma soma de vetores, tem que ser a mesma coisa que aplicar a transformação separada, né? Tipo assim, aplicar a transformação a uma soma de vetores é a mesma coisa que fazer a soma das transformações. Ou, se eu aplicar a transformação a um produto de um número por um vetor, tem que ser a mesma coisa que o produto do número pela transformação. Se essas duas regras forem obedecidas, aí a transformação vai ser chamada de transformação linear. Isso é outro capítulo. Isso envolve espaços vetoriais, porque vai ligar um espaço vetorial em outro. Isso que eu disse agora de base é a definição mais básica para base, para espaço vetorial. A gente estava estudando, tem um capítulo que chama lá, um material que eu postei, espaço vetorial. Aí lá fala de base, que é isso que eu estava explicando antes. Aí depois tem outro arquivo que chama transformações lineares, que aí a ideia já é essa. Qual é a ligação? É que a transformação ela pega um espaço vetorial e liga em outro espaço vetorial. E aí, essa transformação tem que obedecer essas duas regras. Obedecendo, ela passa a ser chamada de transformação linear. Isso seria outro capítulo, né? Que é esse capítulo de transformação linear. Mais ou menos aí entenderam o que acontece ou não? É bem melhor ouvir alguém falando do que só ler. Explicando. Verdade. Quer ver? Vamos fazer um negócio aqui. Na lista, no material que eu postei lá chamado Espaços Vetoriais, por exemplo, a gente tem, sei lá, vou pegar um exercício aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Pedir? Sim ou não? Pascoal? Professor, eu gostaria de uma pequena explicação. Primeiro de tudo, vem a base, vem o espaço vetorial, depois vem a base do espaço vetorial, depois a gente tem combinação linear, depois tem LI e LD. Está mais ou menos certo esse raciocínio? Sim. LI, LD e combinação linear é base para você entender o que é base de um espaço vetorial. É o assunto anterior para poder entender base. Sim. É mais ou menos isso aí. Deixa eu fazer um exercício aqui para vocês verem um negócio. Por exemplo, exercício 2 daquele PDF lá do arquivo que eu chamei de espaços vetoriais. Tem lá no final desse arquivo, desse PDF, tem um conjunto de exercícios, daí tem o exercício 2, por exemplo, que eu falo o seguinte, são várias matrizes, 2 por 2, e aí eu digo assim, mostre que os subconjuntos abaixo são subespaços do M22. O M22 é o espaço vetorial de todas as matrizes 2 por 2. Então, o M22 tem todas as matrizes 2 por 2. Só que, por exemplo, no item 2A, você tem um conjunto que eu chamei de V, que é formado por matrizes 2 por 2, obviamente, A, B, C e D, com A, B, C e D reais. Então, esse A, B, C e D pode ser qualquer número real. E tem uma condição que é o B ser igual a C. Então, se você tiver uma matriz 2 por 2, onde esses elementos são números reais, e o B é igual ao C, essa matriz vai pertencer ao conjunto V. Obviamente, ela pertence ao conjunto M22, porque é uma matriz 2 por 2. Porém,
o M22, como eu disse, tem todas as matrizes 2 por 2. O conjunto V não tem todas, né? Só tem as que esses dois termos aqui são iguais. Por exemplo, se você pegar a matriz 1, 2, 3 e 4, é uma matriz 2 por 2. Então, ela pertence ao espaço vetorial M22, que é o espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Por quê? Porque é uma matriz 2 por 2. Porém, essa matriz 2 por 2 não pertence ao V. Por quê? Embora seja uma matriz 2 por 2 com entradas reais, essas duas coordenadas, que é o B igual ao C, não são iguais, né? Aqui não é igual aqui. Então, não pertence a V. Então, não é um elemento de V. Agora, se fosse 1, 2, 2 e 4, além de pertencer ao M22, também vai pertencer ao V. Então, você repara que o V é formado por alguns elementos do M22. Ou seja, o V é um subconjunto do M22, porque o M22 tem todas as matrizes. O V não, só tem as matrizes 2 por 2 em que essas coordenadas são iguais. Então, a gente diz que V é um subconjunto de M22. O que quer dizer isso? Quer dizer que V, todos os elementos de V estão em M22, mas não são todos os M22 que estão em V. V é uma parte, vamos dizer assim, do M22. Agora, como isso aqui é um espaço vetorial, a questão é se esse V também é espaço. E se ele for, como ele está dentro desse, ele vai ser chamado de subespaço. Essa foi a questão do exercício. Bom, para ver se é subespaço, basta pegar duas matrizes de V, né, dois vetores de V. Por exemplo, ó, A, B, como B tem que ser igual a C, vou pôr aqui B também, e D. Aí eu vou somar com outra matriz. A, B, D, então eu vou chamar de E, F, F e G. Essas duas matrizes, esses dois vetores, pertencem a V. Por quê? Porque aqui é uma matriz 2 por 2, onde essas componentes são iguais, e essa também. O que dá essa soma? Daria a matriz 2 por 2, A mais E, daria B mais F, daria B mais F aqui também, e aí daria D mais G. Como é uma matriz 2 por 2 em que essas coordenadas são iguais, o resultado dessa soma pertence a V. Ou seja, quando eu pegar duas matrizes de V, né, o que são duas matrizes de V? São duas matrizes em que essas componentes são iguais, e somar, o resultado permanece em V. Então, a gente fala que V é fechado para soma, que é a primeira condição para ser subespaço. A segunda é, se eu pegasse um número real qualquer e multiplicasse por uma matriz de V, por exemplo, poderia ser essa aqui, A, B, B, D, o que daria? Daria K vezes A, K vezes B, K vezes B e K vezes D. Como é uma matriz 2 por 2, em que essas duas componentes são iguais, também pertence a V. Então, como V é fechado para a soma e para o produto, a conclusão é que V, esse subconjunto do M22, é subespaço vetorial. Isso era uma coisa para fazer no exercício. Então, a primeira parte seria essa. Mostrar que o conjunto é ou não é subespaço vetorial. E depois eu falei assim, caso afirmativo, que é esse caso aqui, né, que é subespaço, exiba geradores, uma base e dê a dimensão. Então, beleza, é um subespaço vetorial, esse conjunto V aqui, onde essas duas coordenadas são iguais, componentes são iguais, esse conjunto, né, de todas essas matrizes forma um subespaço vetorial do M22. Beleza. Então, visto isso, eu tenho que agora exibir um conjunto gerador, uma base e dar a dimensão. Aí, a base a gente pode fazer... o conjunto gerador a gente pode fazer assim, ó. Pega uma matriz genérica do conjunto V, então A, B, tem que ser igual ao que eu vou chamar de B, e aqui pode ser o A, o B e o D pode ser qualquer número. O que importa é que aqui seja igual para estar no conjunto V. Só que essa matriz genérica, se repara que ela é a combinação das seguintes matrizes, ó. 1, 0, 0, 0, mais, sei lá, um número B vezes 0, 1, 1, 0, mais D vezes 0, 0, 0, 1. Repara que essa combinação que eu escrevi aqui, dessas três matrizes, ó, essa matriz essa e essa, combinadas dessa forma,
Aqui vai dar A, aqui vai dar B e aqui vai dar D. Quando eu juntar tudo, vai ficar A aqui, B, porque aqui vai dar 0, aqui vai dar B, aqui vai dar 0, e última componente D, ou seja, vai dar essa matriz genérica. Então, uma matriz genérica de V, ela é escrita como combinação dessas três. Então, essas três formam um conjunto gerador. Então, eu posso escrever assim, ó, um conjunto gerador de V, esse V, né? O que seria? Seria formado pela matriz 1, 0, 0, 0, formado pela matriz 0, 1, 1, 0, e formado pela matriz 0, 0, 0, 1. Então, beleza, exibiu um conjunto gerador. O que quer dizer isso? É um conjunto que consegue gerar uma matriz genérica de V. Essa aqui é uma matriz genérica de V. Qualquer matriz de V que você me desse, eu conseguia escrever como combinação dessas três aqui. Então, isso é um conjunto gerador. Como que eu mostro que esse conjunto gerador é um conjunto mínimo, e aí se for mínimo é base, ou não? Eu faço a combinação linear e igualo a matriz nula, né? O vetor nulo. Lembra que é para mostrar se é LI ou LD. Então, eu faço alfa vezes a primeira, mais beta vezes a segunda, que é essa. Escrevo uma combinação delas. E mais gama vezes a última. E igualo isso ao vetor nulo. E aí, essa combinação vai me levar no seguinte, ó, aqui vai dar alfa, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, a primeira parte ali vai ser alfa, né? E vai ser igual a esse valor aqui que é 0. Depois aqui dá 0, aqui dá beta e aqui dá 0. Então, vai ficar aqui beta igual a esse valor. Aqui vai dar 0, aqui vai dar beta, aqui vai dar 0. Vai ficar beta igual a 0 que eu já tenho. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar gama. Gama igual a 0. Como essa combinação linear que iguala ao vetor nulo implica que todos os alfas, betas e gamas, né, todos esses valores têm que ser 0, é porque esses três vetores, ou essas três matrizes, são LI. Mas logo, se é um conjunto gerador que é LI, é isso que a gente chama de base. Então, esse conjunto gerador é mais do que um conjunto gerador. É uma base de V. E aí, então, a dimensão de V é o número de vetores que tem na base. Isso é uma base. Tem 1, 2, 3. Então, a dimensão desse V é 3. Então, tinha que ver se era subespaço E. Caso fosse, era para exibir um conjunto gerador, que é esse. Aí, esse conjunto gerador, eu verifiquei que ele é LI. Então, se é um conjunto gerador LI, é o que a gente chama de base. Então, está aqui a base. O conjunto gerador já é uma base. E a dimensão desse espaço vetorial é o número de vetores de uma base. Essa base tem 3, então a dimensão é 3. Ou seja, o que quer dizer a dimensão ser 3? Quer dizer que para gerar qualquer vetor desse conjunto são suficientes 3 matrizes. Por exemplo, essas 3 aqui. Isso é o exercício 2, lá do materialzinho que chama Espaços Vetoriais, no PDF que eu fiz para vocês. Aquilo eu não peguei da internet nada, foi feito compilado aí uns livros para tentar explicar isso. E aí, o que vocês acharam? Quando o senhor explica, eu entendo. A hora que vai fazer sozinho é outra história. Eu achava que tinha que testar para ver se dá aquelas 8... Não, você até pode. Axioma. Sei, mas você pode, mas não precisa. Por quê? Quando você testa os 8, é quando você quer ver se é um espaço vetorial. Ah, mas aqui não é? Também é. Só que é o que eu disse, como ele é um subconjunto de um espaço, né? Ele é uma parte de um espaço vetorial, que é o M22, e eu conheço já o M22, eu sei que o M22, que é o conjunto de todas as matrizes 2x2, eu já sei que obedece aqueles 8 axiomas, como você disse. Como esse V é formado por matrizes 2x2, ou seja, são elementos que estão no M22, que já é um espaço vetorial, e esse V, então, tem algumas dessas matrizes, então ele é um subconjunto desse espaço. Esse subconjunto pode ou não pode obedecer às propriedades de espaço vetorial. Porém, para ver se ele obedece, como ele é um subconjunto, se eu mostrar que esse conjunto é fechado para soma e para multiplicação, que são aquelas duas coisas que eu fiz inicialmente, eu provo que ele é um subespaço. E aí fica, já automaticamente fica aprovado aquelas 8.
Agora, você precisa testar os 8 axiomas lá, né? Quando você não sabe inicialmente que ele é um subconjunto de ninguém, tipo, é um conjunto totalmente desconhecido para você, você não sabe que ele é subconjunto de ninguém, aí você realmente parte para os 8 axiomas. Agora, quando você já sabe que ele é um subconjunto de alguém que já obedece aquelas 8, como é o caso, se eu provar duas, por isso que é mais fácil provar que é subespaço. É óbvio que quando você prova que é subespaço, no fundo ele é um espaço vetorial, ou seja, se você testar aquelas 8, vai dar certo para essas matrizes de V. Só que como eu percebi que ele é um subconjunto do M22, eu não preciso provar as 8. Se eu provar que ele é fechado para soma e para multiplicação, eu já provo que ele é subespaço. E sendo subespaço, óbvio que ele obedece às propriedades de espaço. E pode acontecer, professor, de eu testar o subconjunto e não dar certo? De não ser... Tipo, não dá certo dele ser fechado para soma e para produto? Sim, sim. Ou seja, ele pode ser que ele está num ele é subconjunto de um espaço vetorial, mas ele não é subespaço. Ou seja, ele não obedece uma das 8, só que eu não testaria as 8. Eu testaria se ele é fechado para soma e multiplicação e dá errado. Pode acontecer. Ah, o que não quer dizer que o outro não é espaço. Não, ele está dentro de um espaço. Sim. Aí você pegou alguns vetores desse espaço e pôs num cantinho e falou: ó, vocês vão formar um subconjunto, beleza. Vocês, subconjunto, fazem. São também espaço? Se vocês são espaço, eu vou chamar vocês de subespaço, porque vocês estão dentro de um espaço, entre aspas, maior. Só que, como eles já estão dentro de um espaço maior, e é um subconjunto, eu testo só se ele é fechado para soma e multiplicação. E tem uma coisa mais fácil ainda, Noemi. Quer ver? Ó, vou fazer uma coisa. Esse exercício 2 que eu estava fazendo, eu fiz o exercício A. Imagina que eu fosse fazer o B. O mesmo exercício 2, o B. Ó, o exercício 2 são todos subconjuntos do M22, ou seja, são todos subconjuntos de um espaço vetorial. A questão é se esse subconjunto é um subespaço ou não. No fundo, é se esse subconjunto também é espaço, tá? Então, por exemplo, o exercício item B, o conjunto V é formado pelas matrizes 2x2 assim, ó. A, B, C e D qualquer número, o A, B, o C e o D, você põe o número que você quiser. Real. Então, A, B, C e D, real, tá? Só que tem uma regra que é a seguinte, o que for B tem que ser C mais 1. Ou seja, vamos pensar aqui como poderia ser. Quem seria um elemento desse V? O A pode ser qualquer número, sei lá, vou chutar aqui 2, pode ser π, não precisa ser inteiro, tá? Mas π, por exemplo. O B pode ser qualquer coisa, pode ser 7. O D pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, menos 5. Aliás, aqui podia ser qualquer coisa, mas eu vou fazer diferente. No C eu vou pôr qualquer coisa, vou pôr 4. Só que o B, tá vendo? O B, que é quem tá aqui, ele tem que ser o C mais 1. Então, se aqui eu pus 4, aqui tem que ser 5. Porque assim, ó, a regra é, se é uma matriz 2x2, qualquer número real, desde que o B seja o C mais 1. Então, se aqui eu pus 4, que é o C, aqui tem que ser o C mais 1. Então, tem que ser 4 mais 1. Essa matriz, como aqui, esse termo aqui é esse mais 1, essa matriz pertence a V. Agora, vamos supor que aqui fosse 5 também. Aí já não pertence a V. Por quê? Embora seja uma matriz 2x2, está escrito lá que esse termo tem que ser esse mais 1. Então, esse termo tem que ser esse mais 1. Então, já não pertence a V. Agora, se aqui fosse 6, aí pertence a V. Então, são algumas matrizes 2x2 que vão estar no conjunto V. Aí você vai falar, beleza. Será que esse subconjunto formado por essas matrizes, será que é um espaço, né? Então, vou provar que é subespaço, que é bem mais fácil, como eu disse. Porque se eu for provar que isso é um espaço, eu vou ter que testar os 8 axiomas. Ok, dá certo. Só que como eu vi que ele é um subconjunto do M22, eu vou testar se ele é subespaço, que são só duas coisas. E aí, se der certo, ele é subespaço, sendo subespaço é espaço, e sendo espaço obedece, obviamente, às 8, sem eu ter que testar as 8. Então, por exemplo, vou pegar uma matriz aí. Sei lá, aqui 3, só que se aqui for 3, tem que ser 4, e aqui pode ser qualquer coisa, podia ser 2. Certo? Ó, aqui tem que ser o daqui mais 1. Aí vou somar com outra matriz do V. Sei lá, vamos pôr aqui menos 5, aqui 7, então aqui tem que ser 8, porque é 7 mais 1, e aqui pode ser qualquer coisa. O que acontece quando eu somo essas duas? Vamos ver se ele é fechado para soma.
1 com menos 5 dá menos 4. 8 com 4 dá 12. 3 com 7 dá 10. 2 com 0 dá 2. Essa matriz, ó, eu peguei uma matriz que essa matriz aqui pertence a V. Por quê? Porque aqui é 3 mais 1. Essa pertence a V. Por quê? Porque aqui é 7 mais 1. Só que essa não pertence a V, porque aqui tinha que ser 11. Então eu percebi que não é fechado para soma. Se não é fechado para soma, ou seja, eu pego dois vetores de V, quando eu somo, o resultado sai fora do V, vai para o M22, mas não fica no V. Né? Não deu uma matriz de V. Então não é fechado para soma, então V não é subespaço vetorial. Então aqui V não é subespaço vetorial. Se você estivesse testando os 8 axiomas, um deles ia dar errado, mas é muito mais rápido ver se ele é subespaço. Outro jeito fácil de perceber se ele é subespaço ou não é você perceber o seguinte: ele é um subconjunto do M22, né, que é o espaço das matrizes 2×2. Uma pergunta: quem que é o elemento neutro desse? Quem seria a matriz que faz o papel do zero dos 2×2? É uma matriz. Quem seriam os elementos aqui da matriz 2×2 que a gente chama de vetor nulo desse espaço vetorial? Quem que é o vetor nulo do M22? É a matriz formada por zeros. Tá. Se isso aqui é um espaço vetorial, se esse conjunto for um subespaço, ele tem que ter o elemento neutro, sempre. Então, veja, o A pode ser 0, beleza. O D pode ser 0. O C pode ser 0. Só que se o C for 0, para estar no conjunto V, o que tem que acontecer? Aqui vai ter que ser 0 mais 1. Então, essa matriz ela não pertence a V. Por quê? Para pertencer a V, esse aqui é 0, aqui tinha que ser 0 mais 1. Então, se o V não tem o elemento neutro do M22, já não é subespaço, aí eu não precisava nem fazer isso. Se eu perceber que o elemento neutro do espaço vetorial não faz parte do subconjunto que eu estou vendo se é subespaço, já era. O conjunto que eu estou vendo se é subespaço não será subespaço. Então, você tem duas alternativas. Ou mostrar que ele não era fechado para soma ou fechado para multiplicação. No caso aqui, eu podia mostrar que não é fechado para soma, já fica provado que não é subespaço. Ou eu poderia falar, olha, o elemento neutro das matrizes 2×2 não faz parte do V. E aí, se não faz parte do V, também já não é subespaço, aí eu não precisava fazer essa primeira parte. Uma coisa ou outra já é suficiente para mostrar que não é subespaço. Então, esse V, que é um subconjunto do M22, embora seja um subconjunto, não é um subespaço. Então, respondendo, né, nem sempre um subconjunto é subespaço. Você falou, ó, pode acontecer de não ser? Pode, ó. Aqui é um subconjunto das matrizes 2×2, esse aqui, mas que não é um subespaço vetorial. Oi. Esse lance do ser nulo, sabe, na matriz, só funciona para a matriz ou funciona para um outro elemento? Como assim? Você soube que não é espaço que não é subespaço vetorial. Subespaço vetorial porque não tem um elemento neutro. Isso. Esse elemento neutro ele serve para outra coisa além de matriz? Sempre que for um espaço vetorial, tem que existir o vetor nulo, o elemento neutro que a gente chama, sempre. Seja de matriz, seja do R2, do R3, seja polinômio, seja, sei lá. Se for um espaço vetorial ou um subespaço vetorial, sempre vai ter o vetor nulo. No caso das matrizes aqui 2×2, essa matriz é que faz o papel do vetor nulo, né? É a matriz que quando você soma com ela não muda nada. Então, todo espaço vetorial é uma das propriedades, uma das 8 axiomas lá é dizer que, olha, tem que existir um elemento chamado elemento neutro. Então, se não tem o elemento neutro, não é espaço e nem subespaço. Sempre. Ah, pode. Você tirou Entendeu ou não? regras, né? Você tirou das 8 outras regras, né? Acho que Isso, dos 8 axiomas lá. Porque, assim, esse de ter elemento neutro é muito simples, né? Tipo, o M22 eu já sei que esse aqui é o elemento neutro, né? O vetor nulo que a gente chama. Então, se esse aqui é subespaço, a gente olha lá, será que o elemento neutro, o vetor nulo, faz parte do subconjunto? Não faz, porque se aqui for 0, aqui tinha que ser 1. Então, esse aqui nunca vai fazer parte do V. Mas, se ele é subespaço, ele tem que ter o vetor nulo. Porque, sendo subespaço,
É só que ele é um subconjunto de um espaço, mas ele por si só é espaço. Então ele tem que ter o elemento neutro, o vetor nulo. Não tendo, já era. Ah, mas e se ele tivesse? Se eu verificasse que o 000 faz parte? Não garante nada. O conjunto ter o vetor nulo não garante que ele é subespaço. Mas ele não ter o vetor nulo garante que ele não é. Então não adianta você só ver se o vetor nulo está lá ou não. Ah, se o vetor nulo tiver, não quer dizer nada. Quer dizer que, beleza, ele tem uma das condições, mas aí eu vou ver se ele é fechado para soma e multiplicação. Só que como é uma coisa muito fácil, às vezes a gente testa primeiro se o vetor nulo está no conjunto ou subconjunto. Caso não esteja, eu já nem perco tempo, eu já falo que não é subespaço. Entendeu? Entendi, sim. Obrigado. Imagina. Então esse, por exemplo, é o exercício 2 já, lá do espaços vetoriais, né? Do material que eu postei lá, o PDF chamado Espaços Vetoriais. Esse é o exercício 2. Há um outro exercício, por exemplo, que eu podia fazer, é o exercício 4. Mostre que os seguintes subconjuntos, fazer um mais legal que o 4, fazer um melhor que o 4. Deixa eu ver aqui. Pode até ser o 4. Vou fazer o 4, vai? Tá. Vou fazer o 4. Mostre que os subconjuntos do R4 são subespaços vetoriais. Então, o que você tem que fazer? Agora mostrar que é um subconjunto do R4. Então, o espaço vetorial em questão não é mais o M22, é o R4. E aí, no exercício 4, item A, um subconjunto desse conjunto seria formado por vetores de 4 componentes, x, y, z e t, óbvio, pertencentes ao R4, ou seja, é um vetor do R4, porém, o R4 tem todos os vetores de 4 componentes. O W só tem os que o x mais y é 0 e o z menos t é 0. Então, o que você tem que fazer? O que seria um vetor qualquer aqui? Quando a gente fala que x mais y é 0, a soma dessas duas componentes dá 0, se a gente isolasse uma, a gente podia falar que o x é igual a menos y, passando para o outro lado. E aqui a gente podia isolar, falar que é a mesma coisa que z igual a t. Então, o que seria um vetor do W? Seria, no lugar do x, a gente pôr menos y. Então, pôr menos y1, y1, e o z ser igual ao t. Então, podia ser z1 e z1. Certo? Ó, se o z é igual ao t, esse aqui é z, aqui também é a mesma coisa. Então, o que é um? Essas duas, quando somar, tem que dar 0. Para isso, eu vou chamar de menos y1 e y1. E essas duas têm que ser iguais. Isso é um vetor de W. Aí eu vou somar com outro vetor de W. Então, vai ser um menos y2, y2, porque quando eu somar aqui tem que dar 0, que é uma das condições. A outra é que essas duas têm que ser iguais. Então, eu vou chamar de Z1, de Z2 e Z2. E quando eu somar essas duas, vai dar assim, ó, menos y2. Depois vai dar y1, y2. Depois vai dar z1 mais z2. Depois vai dar z1 mais z2 de novo. E como garante que esse resultado pertence a W? Bom, primeiro que se eu somar as duas componentes aqui, tem que dar 0. Se eu somar menos y1 menos y2 com y, y2, vai dar 0, que é essa condição. A outra condição é dizer que essas duas têm que ser iguais. Z1 mais Z2, Z1 mais Z2. Então, eu peguei dois vetores de W, somei e o resultado permanece em W, como eu sei, porque eu percebi que se eu somar essas duas componentes dá 0 e que essas duas são iguais. E é isso que faz o vetor estar em W, o vetor do R4 estar em W. Então, é fechado para soma. Agora, mostrar que isso aqui é a condição 1. Agora, 2. Mostrar que quando eu pegar um número real K e multiplicar por um vetor genérico, por exemplo, esse, onde essa soma dá 0 e esses dois são iguais, o que daria aqui? Daria menos KY1, depois daria KY1, KZ1 e KZ1. E esse vetor continua pertencendo a W. Por quê? Porque quando eu somar aqui dá 0 e essas duas são iguais. Ou seja, esse conjunto W é fechado para soma e é fechado para multiplicação por escalar. Logo, W é
subespaço vetorial de R4. Esse é o exercício 4, só mostrar que é subespaço ou espaço. Vamos supor que eu pedisse uma base. Vamos fazer o exercício ficar mais completo. Ah, tá bom, é subespaço? Mostra uma base. Aí, como que faz para mostrar que é base? Assim, ó, bem fácil. Você pega um vetor genérico. Vamos ver se essa caneta escreve. Pega um vetor genérico, então essas duas têm que ser zero, né? A gente viu que é só passar para lá, então vai ficar, sei lá, menos y e y, para somar dá zero, e as duas aqui têm que ser iguais. Chamar de z e z. Isso aqui é um vetor genérico. Só que esse vetor, ele é a combinação do seguinte, ó, menos 1, 1, 0, 0, mais z vezes 0, 0, 1 e 1. Se eu combinar esses dois vetores dessa forma, eu chego nesse vetor genérico. Então, o W, ele é gerado pelo vetor menos 1, 1, 0, 0 e pelo vetor 0, 0, 1, 1. Daí eu vou ver se esses dois vetores são LI. Você vai chegar à conclusão que eles são LI. Como? Faz alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, igual a tudo zero. Você vai concluir que o alfa e o beta são zeros. Então, os vetores são LI, mas são um conjunto gerador. Então, forma uma base. Então, esses dois vetores formam uma base para o W. A dimensão do W é o número de vetores na base. Tem 2. Então, a dimensão do W é 2. Então, esse W, na primeira parte, eu mostrei que é um subespaço vetorial do R4. Nessa segunda parte, eu exibi um conjunto gerador do W, ou seja, qualquer vetor de W eu consigo escrever como combinação linear desses dois. Eu não escrevi aqui, mas é simples mostrar que esses dois são LI. Então, se eles são um conjunto gerador de W e são LI, formam uma base. A dimensão do espaço aqui, W, ou do subespaço, como queira, é dado pelo número de vetores na base. Tem 2, então a dimensão de W é 2. Eu fiz o exercício 4 melhor ainda, porque nem pedi a base, nem dimensão. Mas aí, para aproveitar, já expliquei isso. Vou pegar uma carga para minha caneta. Certo aí ou não? Fácil, né? Não é? Tem explicação. Cara, eu tô com uma dúvida. Ah, Pode ser que cabeça, mas, por exemplo, pode falar. para calcular a base, que nem quando você vai pôr o Z, né? Inverte, né, a ordem do Y Como que e é? Z. Desculpa, eu não entendi, Nem desculpa. fica 0, 0, 1. O outro Porque assim, ó, a condição de estar em W era que Z menos T fosse zero. Então, se você passa para lá, você conclui que o Z tem que ser igual ao T. Por isso eu pus Z e Z, eu podia pôr T e T, tanto faz. O que importa é que aqui seja igual, né? E aqui, quando você isola para lá, fica que um tem que ser o oposto do outro. Então, os x e y têm que ser opostos, tá aqui. Só que daí, se esse aqui é um vetor genérico, você tenta escrever como combinação linear. É como se fosse pôr o y em evidência, daí como tem y aqui, ó, então é onde entra 1. Só que aqui é menos, então fica menos 1 e 1. E aqui não tem y, é 0. Na hora que você põe o z em evidência, como aqui não tem é 0, e aqui como tem é 1. Só que aí você escreveu esse vetor genérico como combinação linear desses dois. É, alguém vezes esse, mais alguém vezes esse. Aí você fala, beleza, então só precisa desses dois. É o conjunto gerador. Aí precisaria mostrar que é ali, mas é muito simples, porque tem esses zeros aqui. E aí esse conjunto gerador é base, e a dimensão é o número de vetores. Eu não entendi a tua pergunta, assim, Não, porque que inverte, que nem o Y, ele é 1, 1, 0, 0. E por que o Z ele é 0, 0, 1 e 1? É porque aqui não tem Z, né? Porque pensa bem, ó. Imagina que eu fosse fazer a multiplicação. Não ia ficar assim, ó. Esse vezes isso não ia dar menos y, y. Se eu fizer y vezes esse, y vezes esse, y vezes esse, y vezes... Não é assim? Não, eu entendo. Eu não entendo porque com o Z, tipo, né? Z vezes menos 1, 1, 0 e 0. Entendi. Agora eu entendi tua pergunta. Pelo simples Igual fato. Tá, vamos supor que você pusesse um aqui, certo? Eu vou apagar essa parte. Tua dúvida é por que aqui não é 1, né? Isso, e os dois final não é 0, igual o Y. Aqui também? É. Aqui você queria pôr Igual 0, o Y. tá? 0, 0. Tá, beleza. Tá, beleza. Vamos pôr assim. Vamos fazer, ó. Esquece essa parte. Vamos ver o que dá aqui. Ó, vai ficar menos y
certo? Y vezes 1 vai dar Y, Y vezes 0 vai dar 0, Y vezes 0 vai dar 0. Mais, vai dar Z, Z, 0 e 0, concorda? Sim. Agora vamos somar. Ó, menos Y mais Z, vírgula, Y mais Z, 0 e 0. Esse vetor é esse? Não. Então tá errado. Agora, olha o jeito que eu tinha posto. Mas, professora, eu sempre tenho que inverter quando eu for calcular Não, o você tem que ver, por exemplo, ó, aqui como eu pus o Z em evidência, certo? Olha aqui nesse primeiro. Aqui tem Z? Não. Aqui não é o Z que está em evidência? Isso. Então aqui não tem Z, é 0. Aqui tem Z? Não. Então é 0. Aqui tem Ah, Z? e onde tem um Z é 1, porque tem um Z. Ah, Exato. entendi. E aqui é o Y. Aqui tem Y? Tem? Negativo, Tem, é então 1. menos 1. Aqui Uhum. tem Y? Tem? 1. Aqui tem? Não, por isso que é 0. Aqui tem? Não, por isso que é 0. Ah, entendi, professora. Eu não tinha entendido, mas agora... Obrigada, viu? Imagina. É porque quando você combinar esses dois, se você fizer o que eu fiz, tem que dar esse. Se você fizer agora, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar menos y, 0 e 0, somado. Aqui vai ficar 0, 0, z e z. Aí quando você juntar, vai ficar menos y com 0, depois vai ficar y com 0, depois vai ficar 0 com z, e depois vai ficar 0 com z. Aí, ó, menos y, z e z. Entendi, professora. Agora ficou claro igual água. É claro, igual essa noite de hoje, né? Brincadeira. Bom, é isso, Noemi. E aí, galera? Então, veja, eu estou fazendo alguns exercícios da lista dos espaços vetoriais. Na prova, vai cair tudo de na- vetor e a transformação também? Vai cair espaços vetoriais, que é esse que eu estou fazendo, vai cair transformações e o alto valor e alto vetor, né? Aí, essa parte eu não cheguei a ver. Então, acho que a gente vai fazer uma aulinha antes da prova, na semana da prova. Vocês estudam a semana que vem. Acho que eu conversei com a Lala. De vocês, eu explicar hoje um pouco, vocês estudarem semana que vem. Na outra semana a gente faz a prova. Só que aí a gente pode fazer uma aula de mais explicações e dúvidas aí, antes da avaliação, que tem que ser na outra semana. Antes da quinta, até a quinta no máximo. Não a semana que vem, na outra. Mas misericórdia, o outro assunto ele é mais complicado que esse? Porque para prova? Não, de transformações o assunto não é tão grande, ele envolve Não, o transformações. outro, eu falo. O de transformações? Não, transformação eu entendi. Eu falo. É alto valor e alto vetor. Isso. É menos, tem menos assunto. É menor, se você olhar o material que eu postei e os exercícios, tem menos exercício. E ele é, na verdade, o alto valor e alto vetor, que é o último. Eu não vou postar material novo a semana que vem, vou deixar vocês estudarem. Esse último que eu postei agora, essa semana, que é esse alto valor e alto vetor, ele tem tudo a ver com transformações lineares. Ele é ligado a transformações. Intimamente ligado. Então, se você entendeu transformações, aquilo lá vai ser tranquilo, porque ele é uma transformação também. Só que ele é uma transformação que pega um vetor e leva no múltiplo dele. Só isso. Aí, se você conseguir uma transformação que você aplica assim, a transformação num vetor, por exemplo, vou falar T de U. Vou fazer a transformação num vetor. Se der um múltiplo dele, vamos supor que dê 2 vezes ele. Eu faço a transformação e dá o dobro dele. O resultado fica sendo o dobro dele. Aí o que acontece? A gente chama esse 2 de alto valor e o vetor a gente chama de alto vetor. É só isso. O alto valor e alto vetor são transformações que levam um vetor em múltiplos dele. Essa é a definição de alto valor e alto vetor. Então, se vocês forem ler lá o material que eu postei, que eu postei essa semana, já tenham isso em mente. Vai estar escrito isso, mas ó, uma transformação que leva um vetor no múltiplo dele é chamado de... O múltiplo é chamado de alto valor e o vetor que está ligado a esse múltiplo é chamado de alto vetor. É isso. Só que aí tem métodos para você achar isso, né? De repente fala assim, deu uma transformação, existem autovalores, ou seja, existem vetores que quando você faz a transformação, eles são levados em múltiplos dele. Como que eu faço para descobrir se isso existe ou não? É isso que eu tentei explicar lá.
Como você descobrir se existem vetores que, através de uma transformação, são levados em múltiplos dele. Aí você vai descobrir e falar, tem. O alto valor é 2, ou seja, existem vetores que são levados no múltiplo, no dobro dele. O alto valor é 3, então existem vetores que, quando você faz a transformação, são levados no triplo dele. O 3 é o alto valor, e os vetores que, quando você aplica a transformação, são levados no triplo, são chamados de autovetores, ou vetores próprios. E o alto valor pode ser chamado de valor próprio também. Tanto faz. É isso. Isso é o último assunto lá. É bem fácil. Se você entender transformações, né? Ô, professor, E aí, vocês querem? Oi, Igor. eu tô com uma dúvida em 2 exercícios que são bem parecidos ainda de espaço vetorial, Tá, pode falar. que são o 7 e o 8, Tá, do exercício 7 e 8. Aí não sei, eu tá. ia pedir pra ver se você pode mostrar algum caminho para chegar nos resultados, Claro. porque eu não consegui, Opa, não consegui chegar. Eu entendi o conceito, mas não consegui chegar no resultado. sossegado. Eu faço até os dois para você, ó. O 8, começar pelo 8, que é Beleza, mais fácil de te mostrar. tá, Jânio. Igor, conversa comigo, tá? Bom, Só tá para bom, ter uma interatividade aqui. tá. Ô, Igor, é assim, ó. O exercício 8, por exemplo. Mostrar que os vetores, aí V1, V2 e V3, geram um R3, tá certo? Sim, O que significa mostrar que eles geram? Significa mostrar que qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses três. É certo. isso que quer dizer provar que esses três geram um R3, é dizer assim, olha, é possível, com esses três vetores aí que eu dei, escrever qualquer vetor do R3? É assim, combinando esses três dados, chegar em qualquer vetor? Por exemplo, vamos supor, não vou fazer aqui a combinação porque vou fazer já a demonstração, mas vamos supor que eu tivesse o Tá. vetor 1, 2 e 3, tá? É um vetor do R3, qualquer. Sim, Se você mostrar que esses V1, V2 e V3 geram R3, como esse é um vetor qualquer do R3, você tem que mostrar que existe uma combinação do V1, vou até escrever V1 que fica menor, ó. Existe uma combinação do V1, V2 e V3 que chega no 1, 2 e 3, ou seja, eu pego o vetor V1, vou multiplicar por algum número, o V2 eu vou multiplicar por algum número, o V3 também. Quando eu juntar tudo, vai dar exatamente 1, 2 e 3. Isso tem que valer para qualquer vetor, não só o 1, 2 e 3. Por exemplo, se eu pusesse menos 1, 2 e 3, existe um número que eu multiplico pelo V1, um número que eu multiplico pelo V2 e um número que eu multiplico pelo V3, e quando eu junto tudo, dá o menos 1, 2 e 3. sim. Isso tem que valer para qualquer vetor do R3, ou seja, qualquer vetor que você me der do R3, eu tenho que conseguir combinar os três dados para, quando fazer a combinação, chegar nesse vetor do R3. Uhum. Entende a ideia? Sim. É tipo fazer uma Então você faz... função genérica, né? Não, exato. Então você fala assim, beleza, tem que mostrar que gera o R3, então tem que pegar um vetor qualquer do R3. Um X, Y e Z. Sei lá, o X pode ser qualquer número, o Y pode ser qualquer número, e o Z... Porque eu pus 1, 2 e 3, então eu estava especificando, o X é 1, o Y... Mas não tem que dar certo para o 1, 2 e 3, tem que dar certo para qualquer vetor lá, X, Y, Z, sei lá quem é o X, o Y e o Z. Certo. Tudo bem? Uhum. Então, se você vai mostrar que esse vetor qualquer do R3, x, y, z, podendo ser quaisquer números, podem ser escritos como combinação de V1, V2 e V3, então você vai falar que existe um alfa que multiplica o V1, que é 1, 1 e 1, mas existe um número beta, que eu vou chamar, que multiplica o vetor V2, que é 0, 1 e 1, e existe um número gama, sei lá quem é esse gama, que multiplica o vetor V3, e quando eu fizer essa combinação, vai dar x, y e z certinho. É isso que você tem que mostrar. Uhum. Tudo bem até aqui? Certo. Só que isso, vai gerar um sistema. Me ajuda aqui, ó. Aqui vai dar alfa, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, concorda? Uhum. Então vai ficar Alfa igual a alfa. X. Isso, alfa igual a x. Depois vai dar alfa mais beta e aqui 0. Então vai ficar alfa mais beta tem que ser igual a y. Tudo Isso. bem? Uhum. E depois vai ficar alfa mais beta mais gama. Seria alfa mais beta mais gama. Tem que dar Z. Olha, veja o que é o nosso exercício. O exercício é assim, quem seria esse alfa, né? Por quem que eu multiplico esse vetor, que é o alfa?
Por quem que eu multiplico esse, que é o beta? E por quem que eu multiplico esse? Para dar esse, para dar o XYZ. Eu já descobri que o alfa, ou seja, esse vetor tem que ser multiplicado por x. Aqui já está uma resposta. Ó. O alfa tem que ser x. Ou seja, esse vetor você multiplica por x. Tudo bem? Se o alfa é x, você põe no lugar do alfa, você põe x aqui e passa para lá, você descobre que o beta é y menos x. Então, beleza, eu já sei. Olha, por quem que eu vou multiplicar esse vetor? Por beta. Mas quem é o beta? É y menos x. E daí, se você fizer a troca aqui, ó, no lugar do alfa, nós vamos fazer embaixo aqui. Fazer embaixo. No lugar do alfa, a gente põe x, mais, no lugar do beta, a gente põe y menos x. No lugar do gama, deixa gama igual a z. Ó, vai cortar esse com esse, vai passar para lá, o gama vai ser z menos y. Então, olha só. A combinação, ou seja, eu vou tentar fazer aqui, ó. O x, y e z, que é o vetor genérico, é só fazer assim, ó. O primeiro vetor você multiplica por alfa, mas alfa tem que ser x. Então você faz x vezes o primeiro vetor, mais o beta é y menos x. Vou fazer aqui embaixo, ó. Então você faz y menos x vezes o segundo. Isso. Mais, vou fazer embaixo. Aí seria o gama, só que o gama tem que ser z menos y. Opa, deixa eu escrever direito aqui. Aí você faz z menos y vezes o 0, 0, 1. Então pronto, você mostrou que existe combinação. Eu vou sair da frente. Aí, ó, vou fazer até com números para você ver como vai ficar fácil. Então, por exemplo, agora faz conta como é gravado, né? Depois eu posso apagar aqui. Depois vocês dão pausa no vídeo se quiser copiar. Olha só, lembra que eu falei do 1, 2 e 3? Sim. Então, imagina assim, qual combinação do V1, V2 e V3 que chega no 1, 2 e 3? É só pegar o primeiro vetor e multiplicar por x. Só que quem está sendo x? Está sendo 1. Então, vai ser 1 vezes 1, 1 e 1, mais. Aí, o segundo vetor, você multiplica por y menos x. Y menos x. Quem que é aqui, ó? 2 menos 1. Então, é só multiplicar o segundo vetor por 1. E o terceiro vetor, que é o 0, 0, 1, é só multiplicar por z menos y. Z menos y. Ou seja, nesse caso, 3 menos 2. 1 também. E aí, 0, 0, 1. Se você escrever essa combinação, vai dar exatamente esse. Vamos ver, ó. Aqui fica 1, 1. Aqui fica 0, 1 e 1. E aqui fica 0, 0 e 1, porque é tudo multiplicado por 1. Não é isso? Aqui vai dar 1 mais 0 mais 0. Aqui vai dar 1 mais 1 mais 0. E aqui vai dar 1 mais 1 mais 1. 3. Olha lá. E 1, 2 e 3 é um vetor qualquer que eu peguei. E eu consegui combinar esses três para chegar no 1, 2 e 3. Então, quando a gente faz de forma genérica, fica mais... Depois fica fácil ver com exemplos. É bem mais fácil. Entendeu ou não? Entendi. Perfeito. Então, significa assim, ó, mostrar que esses três geram R3 é mostrar que se você tivesse um vetor qualquer do R3, você conseguia combinar esses três para dar esse aqui. Ou seja, quem que é o alfa? O alfa é só você multiplicar pela primeira coordenada, que é x. Se você multiplicar esse primeiro vetor por x, né, vai dar certo. O segundo vetor é só multiplicar pelo número que tiver aqui menos o que está aqui, que é o y menos x. E o terceiro vetor é só multiplicar por z menos y, ou seja, é só multiplicar por esse menos esse. Você faz essa diferença e multiplica o terceiro vetor pela diferença, combina os três que vai dar exatamente o vetor do R3. Então, é possível escrever qualquer vetor do R3 como combinação desses três. Então, se é possível, eles geram um R3. Entendi. E tem um jeito mais fácil, só que aí você tem que usar teus conhecimentos aí de álgebra, que era o seguinte, olha só. Você concorda comigo que se eu falar que um conjunto é uma base, eu estou dizendo que esse conjunto gera e que ele é ali? Sim. Eu estou falando as duas coisas. Quando eu falo que um conjunto é uma base, automaticamente já está implícito que ele gera e automaticamente já está implícito que ele é ali. Beleza. O R3, uma base do R3, tem 3 vetores. Por quê? Porque olha uma base do R3, chamada base canônica. É o vetor 1, 0, 0, o vetor 0, 1, 0 e o vetor 0, 0, 1. Esses 3 vetores formam uma base do R3 chamada base canônica.
Então, como tem 3 vetores, eu descubro que a dimensão do R3 é 3, porque tem 3 vetores, certo? Certo. Aí tem um teorema que fala assim, ó, se você tem uma base do R3, por exemplo, essa aqui que é a canônica, que é a mais facilzinho. Se você tem uma base do R3 que tem 3 vetores, qualquer conjunto de 3 vetores, qualquer conjunto que você tiver 3 vetores do R3 que sejam ali, sempre vai ser base. Você não tinha 3 vetores do R3 lá, o V1, V2 e V3? Sim. Se você mostrasse que aquele V1, V2 e V3 são ali, eles são base. Eles são base, eles geram. Aí ficava provado que gera implicitamente. Entendi. Então, bastava escrever uma combinação daqueles três, assim, alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o V2, mais gama vezes o V3, igual ao vetor nulo, que é 0, 0, 0. Uhum. Aí você ia cair num sistema e mostrar, se você mostrar que o alfa, o beta e o gama tem que ser zero zero. necessariamente, você mostrou que aquele conjunto de 3 vetores é ali. Só que aí, pelo teorema, qualquer conjunto de 3 vetores do R3 que seja ali, vai ser uma base do R3. Uhum. E aí, se aquele conjunto de 3 é uma base, obviamente eles geram. E aí está provado. Entendi. É bem mais Então simples. é um outro jeito. É bem mais simples, bem mais simples. Em curto Porque você não caminho. precisa fazer uma combinação de um vetor genérico do R3. Você faz Sim. o contrário, você mostra que aqueles três são LI. Como são 3 e eu sei que qualquer base do R3 tem 3 vetores, então eu mostro que os 3 são LI, logo formarão uma base do R3. E aí, se formou base, gera, obviamente. Entendi. Isso é um outro jeito. Aí você falou do 7, determinar o subespaço gerado, né, por 1, menos 2 e menos 2 e 4, e dizer o que representa geometricamente. Olha só, esses dois vetores, esse conjunto A, formado por esses dois vetores. E menos 2. Tá, 1 e menos 2. Menos 2 e 4. Tá. Aí o que você faz, ó? Isso aqui é um subconjunto, né? Tá contido no R2, certo? Certo. Você sabe que uma base do R2 tem 2 vetores. Sim. Beleza. Então, se esses 2 vetores forem ali, como eles já está falando que eles geram lá o R2, né? Geram R2 não. Geram algum subespaço do R2? Um subespaço. Se eu mostrar que eles são ali, eles são base. Se são base, vai ser todo o R2. Aí é todo o plano. Uhum. Só que olha só o que acontece. Quando eu faço alfa vezes 1 menos 2, mais beta vezes menos 2 e 4, para ver se é LI ou LD, igual ao vetor nulo, eu vou cair num sistema assim, ó. Alfa, que é aqui, menos 2 beta, igual a 0. Uhum. Aí depois vai dar menos 2 alfa, mais 4 beta, igual a 0. Só que se eu multiplicar a primeira equação por menos 2, eu reparo que eu fico com a primeira, ó. Fica menos 2 alfa, mais 4 beta, igual a 0. Então, na verdade, então é um sistema possível indeterminado. Então, é possível, porém, infinitas soluções. Então, esses dois vetores são LD. Uhum. Se eles são LD, porque a gente não chegou que ele é SPD, né? Então, se os dois vetores são LD, eles não formam uma base. Agora, o que quer dizer isso? Quer dizer que os dois vetores são um só, repara só. Se você multiplicar esse por menos 2, fica menos 2 e 4. Então, você não tem dois vetores, você tem um. Uhum. O vetor, o conjunto A, ele não precisa dos dois, porque é o mesmo. Então, é só pegar, por exemplo, o primeiro. O A é gerado só pelo 1 e menos 2. Sim. Certo? Uhum. Agora, o que é o vetor 1 e menos 2? O que eu consigo gerar com isso? Eu consigo gerar múltiplos disso. Então, por exemplo, eu consigo gerar, que conjunto que eu gero? Se eu multiplicar isso por 1, ó, aí você pode fazer assim, ó. Se eu multiplicar isso aqui por 1, dá 1 e menos 2, né? Então, fica 1 e menos 2. Se eu multiplicar isso por 2, esse vetor por 2, porque são combinações dele, né? Então, múltiplos. Então, se eu multiplicar por 2, vai ficar 2 e menos 4. E menos 4. Se eu multiplicar por 0, vai dar 0 e 0. Uhum. E aí você percebe que isso vai dar uma reta. Uhum. Que passa pela origem. Entendeu? Que passa pela origem. Então, isso aqui, o que isso representa? Uma reta
que passa pela origem, reta, que é isso que representa, que passa, geometricamente. Uhum. É uma reta que passa pela origem, porque o conjunto A vai ser gerado por todas as combinações desse único vetor. O que é a combinação desse único vetor? É multiplicar esse único vetor por números. Só que cada vez que você multiplica esse vetor por um número, dá um ponto. E aí, quando você vai ver, os pontos estão todos alinhados. Então, você consegue desenhar uma reta por todos os pontos gerados pelas combinações desse. O que são combinações desse? É só pegar isso e ficar multiplicando por números. Uhum. Então, isso representa uma reta e passa pela origem. Entendi. Entendeu ou não? Esse é o Aham. 7 e depois do 8 é o outro que eu expliquei. Entendi. Tá bom? Aham. Beleza. Mais algum? Eu só não entendi uma coisa. Porque ali na solução, lá embaixo nas respostas, que tem no PDF, mostra o conjunto S, né? Fala que S é igual a XY, tal que Y é igual a X menos 2x. É uma equação, porque olha Que só, esse aqui não é o Y, Sim. e esse aqui é o X, tá certo? Aham. Aí o que acontece, ó? Aí. Imagina que se você multiplicar isso por qualquer número, assim, sei lá. Vou pegar esse. Cadê? 1 e menos 2. Vou multiplicar por qualquer coisa. Vou multiplicar por X. Um exemplo, qualquer Como se número. fosse a genérica, né? Aquela Isso, aí se eu multiplicar por X, vai ficar X, e aqui vai ficar menos 2x, certo? Aham. Quem que é isso aqui na Y? É o Y. Então, o Y é igual a quem? A menos Menos 2x. E isso é uma reta que passa pela origem. É essa reta. É que ali eu dei a equação. Tá. Tipo, isso aqui é a equação dessa reta. Aham. Entendi agora. Entendeu? Entendi. Então, lá, o subespaço apresenta uma reta que passa pela origem. Que reta? Qual a equação, se eu quisesse? É só multiplicar por qualquer valor, você vai ver que, sei lá, se puser alfa, vai ficar alfa e menos 2 alfa. Então, quer dizer que o y é menos 2 vezes o que está aqui. Então, o y é menos 2 vezes o x. Isso é a equação da reta. Uhum. Dessa reta, especificamente, hein? Beleza. Tá bom? Tá, joia. Obrigado, professor. Imagina. E aí, gente, mais alguém? O professor, Oi. eu tava vendo mais um exercício aqui que agora eu não entendi muito bem, não. É o 13, da mesma lista. Tá, o 13. Boa. O 13 fala assim, ó. É que é uma anotação aí. Só fazer um negócio aqui. Deixa eu só... Não, tá bom. Deixa eu só responder uma mensagem que eu vou atrasar a aula das 9. Só um minuto. Tá, Espera aí. Que eu vou falar que vou atrasar uns 15 minutos. Só um minutinho. Avisa que vou atrasar. Eu te explico esse. Se precisar ir para a próxima... Não. Se você precisar ir para a próxima Não. aula, depois você pode me mandar por mensagem ou eu te mando uma mensagem no fórum. Explicar aqui. Dá tempo, eu acho. Eu falei que vou atrasar 10 minutos. Ó, é assim, tem 4 bases do R2. A base que eu chamei de A, B, D e G. Então, são 4 bases, nenhuma é a canônica. Ainda tem a base canônica, que é um 001, né, que a gente viu. Sim. Todas as bases, obviamente, 2 vetores, porque é o R2, a gente sabe que tem que ter 2 vetores. Aí, no exercício A, eu falo assim, ó, eu quero saber VB sabendo que VA é 4,3. O que é VA, né? Esse VA 4,3, quando eu escrevo VA 4,3, significa que o vetor V, escrito em relação à base que eu chamei de A, é 4,3, as componentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu quiser saber o vetor V, eu vou pegar, como ele está em relação à base A é 4,3, quer dizer que esse 4 multiplica o primeiro vetor da base A, que no caso ali, se você olhar lá, é 2 e menos 1, e que esse 3 aqui, ó, multiplica o segundo vetor da base A. Se você olhar lá, a base A, o segundo
menos 1 e 1. Então, o vetor V na base A é 4 e 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai pegar a base A, multiplicar o primeiro vetor da base A por 4 e o segundo por 3. E aí, nisso, você vai obter o vetor V, sem base, ou seja, em relação à base canônica. Então, vai ficar o seguinte, ó. 4 vezes 2 dá 8. E aqui dá menos 3. 8 com menos 3, 5. Certo? Aqui dá menos 4. E aqui dá 3. Menos 4 com 3, menos 1. Só que isso é o vetor V escrito em relação à base canônica, porque eu não pus base nenhuma. Aí eu peço para você, nesse exercício A, como seria o vetor V escrito em relação à base B. Ou seja, se você olhar a base B, não é formado por um 0 e 2 e 1? Sim. Então, olha só, quando eu quero saber quem é o vetor V escrito em relação à base B, eu quero saber por quem que eu multiplico o primeiro vetor da base B, que é 1 e 0, então eu vou chamar, sei lá, alfa vezes 1 e 0, mais beta vezes o outro vetor da base B, 2 e 1. Ou seja, o VB, para mim, ó, o que é o VB? Ele é um alfa e beta, que eu não sei. O alfa vai multiplicar o primeiro vetor da base B, e o beta vai multiplicar o segundo vetor da base B. Só que quando eu fizer essa combinação, tem que dar esse vetor aqui, ó, tem que dar o 5 e menos 1. Entendeu? Aí, ó, vai gerar um sistema. Aqui vai ficar alfa mais 2 beta igual a 5. Certo? Certo. E aqui vai dar 0 0 mais beta. mais beta e menos 1. Então, o beta é menos 1. Se eu ponho menos 1 aqui, aqui fica menos 2. Sim. Quando passar para lá, soma. Então, o alfa... Alfa é igual a 7. Então, o vetor na base B é quem eu multiplico o primeiro e quem eu multiplico o segundo para dar o 5 e menos 1. O alfa que eu descobri é 7 e o beta que eu descobri é menos 1. Então, esse é o vetor V escrito na base B. Aqui é o vetor V escrito na base A e aqui é o vetor V na base canônica. É tudo o mesmo vetor, só que escrito em bases diferentes. Entendi. Esse vetor é o mesmo que esse, só que esse vetor está escrito em relação à base A. Esse vetor está escrito em relação à base B. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu multiplico na base B, para eu obter o vetor V, eu pego a base B e multiplico o primeiro da base B por 7 e o segundo por menos 1. Se for aqui, eu pego o primeiro da base A, multiplico por 4 e o segundo por 3. E, em qualquer caso, vai sempre dar o 5 e menos 1, que seria em relação à base canônica. Entendi. Então, o VB é 7 menos 1. Então, o V sempre vai ser 5 e menos 1 aqui nesse exercício, né? V. Que na verdade é o V, isso. Quando eu ponho V, não pus base, é que é a base canônica. Agora aqui estou especificando, é em relação à base A. Então tem que multiplicar o primeiro da base A por 4 e o segundo por 3. Aqui é em relação à base B, que não é a canônica. Então multiplica primeiro da base B por 7 por menos 1. Quando não põe nada, é que multiplica esse por 1 e 0 e esse por 0 e 1. Vai dar certinho, que é a base canônica. Entendi. Beleza. Aí o item B desse exercício, repara que é o inverso. Se o VB é 7 menos 1, aí se você vai fazer 7 vezes o primeiro da base B e menos 1 vezes o segundo, você vai chegar no 5 e menos 1. Aí você vai fazer é alfa vezes o primeiro da base A, beta vezes o segundo. Você vai chegar em 4 e 3, porque é o mesmo vetor, né? Só que aí eu estou fazendo o contrário. Imagina que você não soubesse isso. Se o VB é 7 menos 1, você vai ter que achar que o VA é 4 e 3. Entendi. Entendeu? E aí o C é parecido, só que é a base G e D, mas é o mesmo raciocínio. Beleza. Você acha? Se você não conseguir, você me manda mensagem que aí eu faço para você o item C. Tá, mas acho que ficou bem claro agora. Tá bom? Deixa eu sair da frente aí vocês veem. Beleza. Pessoal, qualquer dúvida a gente vai se falando. A gente vai fazer prova daqui 2 semanas. Então, a semana que vem eu não vou postar material. Fica aí para estudo e para dúvidas. E aí a gente faz a avaliação na outra semana, provavelmente no dia da nossa aula mesmo, na quinta, igual está sendo hoje, das 7 às 9. E aí a gente pode fazer uma aula antes. Se vocês não tiverem nada, a gente marca antes da quinta. Aí eu falo com a Lala, qualquer coisa, ou com quem quiser aí. E a gente combina, se vocês quiserem, né, uma aula antes da prova, na semana da prova.
E qualquer coisa, vocês mandam mensagem, de repente eu faço um vídeo explicando algum exercício aí, se vocês tiverem dúvida também, e posto no Moodle. Fechou? Beleza. Beleza. Então, Obrigadão, professor. imagina, boa noite para todo mundo. Pra você também. Boa noite. Obrigado, Até professor. breve, eu vou encerrar a gravação, imagina. Valeu, boa Depois aula. eu- Obrigado.